Bem, hoje nós vamos falar então sobre a influência sobre o inconsciente e o subconsciente. Por que eu vou falar sobre isso? Porque, na verdade, o inconsciente ou subconsciente influencia as nossas ações e nós vamos realmente fazer aquilo que ele determina, né? Nós somos regidos pelo inconsciente ou subconsciente. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar algumas coisas sobre essa influência. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que é uma das premissas, né, é essa aqui. Você é o que pensa que é. Inclusive está até escrito no Velho Testamento da Bíblia, quem quiser ler, né? E é uma das premissas da psicologia existencial, né? Você é o que pensa que é. Então, você é o que pensa que é aquilo que os outros vão achar que você é. Explicando, se eu tenho a cara de triste, coitadinho ou bravo, isso é muito fácil perceber através da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que diz que nós temos mais de 3.000 estímulos por segundo, né? E menos de 3 segundos nós conseguimos até identificar como a pessoa está por dentro através do aspecto externo, né? Então, assim, você é o que pensa que é, isso transmite diretamente para você, mesmo que você não esteja pensando nisso, né? E o que os outros pensam sobre você tem pouca influência. Agora, é lógico, se você tem essa característica, os outros pensam a mesma coisa, portanto, ele solidifica, então isso acontece, né? Geralmente a vontade com a imaginação, quando elas coincidem, isso acontece. E quando isso não acontece? Quando a imaginação não está de acordo com o que você pensa, né? Então a imaginação, para mim, é um dos pontos principais dentro do comportamento humano, né? Eu falo disso porque eu trabalho com a terapia do esquema, e essa terapia do esquema pega muito esse aspecto, coloca em destaque, né, os comportamentos de uma criança, adolescente, né, dentro da aprendizagem, que isso vai replicar depois no adulto, né? Então, a imaginação, para mim, é um dos pontos principais onde devemos trabalhar, né? Outra coisa, a vontade, ela determina o material novo que você vai colocar no inconsciente, no consciente, né? Mas não pode controlar o inconsciente. Por quê? O inconsciente, ele é regido pela um momentinho só, ele, ele é regido pela imaginação, né? Então, assim, quando eu tenho a vontade ela começa a me provocar e eu consigo realmente caminhar naquelas coisas. Mas só que a imaginação, ela pode bloquear toda essa vontade que eu tenho. E sempre quando eu tenho a vontade e a imaginação em luta, né? Ela a imaginação é que acaba ganhando, porque a imaginação é que está no inconsciente, né? Então ele acaba tendo uma interferência muito maior. Vamos ver aí quais são os princípios que influenciam o nosso subconsciente ou inconsciente, já que nós estamos falando disso até agora, que foi uma introdução. Nós temos 5 princípios básicos que eu adoto como estudo, né? A imaginação, as metas espirituais, memória e hábitos. Então nós temos esses 5 princípios, né, que nós vamos aí trabalhar, né? Primeiro que nós temos aí é a imaginação. Assim como você se imagina, você será visto, né? Mas vejam só, aqui eu tenho um exemplo, né, de imaginação, né? Eu coloco uma figura, é figurado, né? Uma figura, né? Uma metáfora, né? Mas assim, eu no objetivo de dizer para cada um de nós, né? Que o que nós imaginamos em nós é aquilo que vai expressar. Se eu me acho, como eu disse anteriormente na introdução, a ponto de ser uma pessoa coitadinho, triste,
bravo, chateado, ou seja lá, ou contente, qualquer que seja essa posição que eu tenha, né, ela expressa no nosso corpo e é visto pela outra pessoa, né? Então, se eu expressar uma forma diferente, né, os outros poderão me ver nesta forma diferente, né, independente do que nós temos por dentro, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Existem várias formas, na verdade, a gente se auto-imaginar, né? Um exemplo simples também, que até um dos autores pelos quais eu sigo, né, que é o Dr. Tim LaHaye. Ele é psicólogo, ele é consultor, ele é palestrante e também pastor, né? Ele fala sobre uma coisa que acompanha muito, que até hoje é muito vista, né? Que é a tentativa de emagrecer, né? Tá? Não falo o contrário porque tem algumas pessoas que querem o contrário, né? Mas a maioria quer emagrecer. Desde que não seja uma coisa biológica, né? Que realmente tenha situações onde realmente fica quase que impossível, precisa de um tratamento muito mais sério, né? A imaginação interfere, né? Eu posso fazer uma dieta alimentar, né? Fazer exercícios físicos, né? Mas eu vejo que o meu peso continua caindo bem devagar. Por quê? Porque falta uma imaginação. Imaginar-se esbelto, imaginar-se bem, imaginar-se feliz, né? Imaginar-se, né? Torna a pessoa propensa a atingir aquele objetivo. Não que ela vá atingir, né? Mas torna mais propenso a pessoa a atingir. Ela vai ter mais facilidade em atingir se ela tiver dentro do próprio pensamento, né? Essa imagem, né? Que é a imagem de onde você deseja chegar, né? Onde você gostaria de estar, não é isso? Outra coisa que eu vou colocar aqui, outro princípio que eu gosto de trabalhar são as metas, que é o nosso princípio aí de metas, né? As metas, como que elas podem ser atingidas? Através da escrita. O nosso cérebro identifica muito bem e se associa muito bem com aquilo que ele lê e sente, né? Principalmente quando lê alguma coisa, né? Por isso que a escrita é muito importante também para aqueles que não saibam escrever, eles ficam faltando alguma coisa, né, no seu aprendizado. Então, quando você escreve a sua meta, né, você passa a gravar isso. Pode ser no celular, pode ser escrita numa agenda ou então num papel qualquer. Então você acaba gravando, né? E o subconsciente, inconsciente, ele aceita muito bem isso, né? Nós colocamos assim, mesmo que você só escreva e fecha a agenda ou o celular, você não vai abrir mais. Mas no momento em que você escreve alguma coisa e coloca num quadro ou num lugar próximo, quando você esteja passando, pode ser, por exemplo, quando você acorda, né, você põe em cima do criado mudo ou algum lugar onde você seja fácil ver, né? Você vai lendo aquilo diariamente. Alguns especialistas, inclusive até o Dr. Tim LaHaye, fala que ele precisaria ficar com isso exposto no mínimo 60 dias, né? Para que a gente possa estar incorporando isso e o cérebro vai entendendo isso, né? Ele vai entender que você precisa atingir aquelas metas lá, né? Então, quando você sentir dificuldade, não desista ainda, né? Tá? Mude a meta, depois retorne a ela depois novamente, né? Para que você possa estar solidificando, né? Esse pensamento, né? Solidificando a frase, né? Porque a frase escrita ela traz sentimento, né? Ela traz assim reconhecimento, raciocínio sobre a escrita, né?
Então, isso nos dá uma solidez naquilo que nós estamos buscando, né? Importante também nas metas, como eu coloquei aqui, é que sempre as metas estejam associadas também à busca de ajudar alguém. Senão essas metas ficam vazias, né? Então, assim, eu tenho que ter nas minhas metas objetivos pessoais, profissionais, né? Comprar coisas, adquirir coisas, me formar, me especializar, comprar uma casa, um carro, e assim, você vai fazendo várias metas, né, para a sua vida, né? Mas tem que estar associada também com ajudar os outros. Você está ajudando aos outros, então coloca lá quem que eu devo ajudar, quem é a pessoa, ela precisa de tipo de ajuda, então coloca na sua agenda também isso, né? Para que tudo o que você conquistar tenha significado para você, né? Tenha significado na vida dos outros também. Outra coisa dos princípios que eu vou adotar aqui são espirituais, né? Espirituais são crenças, valores, né, que nós temos que nos fazem sentir uma ligação acima daquilo que nós somos, né? Todos nós temos uma consciência de que somos falhos, não somos perfeitos, então nós precisamos acreditar que exista algo perfeito para que a gente possa seguir, né? Então, muitos têm suas crenças, eu não estou aqui tentando definir uma crença ou outra, né? Mas que ela faça parte da vida das pessoas, né? Que as pessoas sigam isso regularmente, né? Ou diariamente, mensalmente, não importa, né? Deve haver alguma ligação com algo acima de nós, algo superior, porque nós já temos dentro de nós mesmos, né? Temos já essa condição pessoal, né? De que eu não sou perfeito. Eu cometo muitos erros, os outros também veem isso em mim, né? E eu também vejo isso em mim. Mas existe alguém que é perfeito, que possa me ajudar a me aperfeiçoar. Então eu preciso me espelhar nas coisas que essa crença me leva a ser mais perfeito, né? Então, buscar a perfeição, né, é importante. E nós vamos buscar isso através do lado espiritual. Eu volto a dizer, não estou dizendo qual que é a melhor ou não crença, né? Mas cada um vai ter a sua, né? Então, cada um deve seguir aquilo que acha que deve seguir, né? Para a sua vida. Outra coisa importante, deixa eu voltar aqui. Eu não vou seguir muito em cima da lado espiritual, porque é um dos temas mais difíceis de trabalhar, são justamente esse lado espiritual. Então, eu deixo bem a cargo das pessoas que estão ouvindo, né, esse vídeo, que aí sigam aquela que vocês acham que é a mais correta na vida de vocês, tá bom? Outra coisa importante, né, que eu coloco aqui, memória, né? A memória, para nós, né, é um dos fatores principais na nossa vida cotidiana. Memória é em tudo, né? Nós temos uma memória que começa no aprendizado de criança, né? Na análise nacional fala muito isso. Piaget, que era um estudioso, um psicólogo e psiquiatra estudioso nessa área, estudava com a criança e a aprendizagem da criança, né? Depois tem vários outros estudos, milhares de estudos que vieram, né? E hoje tem profissionais, né, e cientistas nessa área que descobriram diversas coisas, né, sobre a aprendizagem. Então a criança ela vai aprendendo, isso faz parte da sua memória. Toda essa memória fica registrada, né? Essa memória fica registrada. E ela, no futuro, ela vai repercutir na vida da pessoa, né? Então, o que nós temos de bom e de ruim nas gravações é que nós temos que adequar, né?
tem coisas que a gente quer lembrar e tem coisas que a gente não quer lembrar, né? As coisas que a gente não quer lembrar, a gente quer apagar, né? Eu gostaria, seria até bom se tivesse um, um apagador ou alguma coisa que pudesse estar eliminando aquilo e reescrever aquilo, né? Tá, mas ainda nós não temos isso. Uma borracha que possa apagar algumas coisas, as lembranças, muitas coisas a gente não vai nem conseguir esquecer porque elas estão marcadas na nossa história. Mesmo que eu não queira apagar, eu não vou conseguir, porque os outros vão me lembrar sobre aquilo, né? Então parece que a história nunca se apaga, né? Mas assim, eu gostaria até de ter, né, algo assim para que pudesse até ajudar todas as pessoas e me ajudar também, né? Porque afinal eu tenho minhas histórias também, eu tenho minhas lembranças positivas e negativas, né? Então tem coisas que eu não gostaria, na verdade, de lembrar, né? Então deixar o passado para trás, né? E pensar no futuro é importante. Mas como é que eu faço isso? Através de uma programação, uma reprogramação do nosso mapa interno, né? O mapa, como diz a PNL, a Programação Neurolinguística, você teria que pegar aquela experiência, né? Reprogramar com sentimentos diferentes, né? Tem o próprio autor, né? O Tim LaHaye, ele dá um exemplo, né? Interessante e que faz a gente pensar um pouco, né? Havia uma senhora que foi no consultório dele que dizia que sempre quando ouvia uma música, né, causava tristeza, né, e dava até vontade de chorar, mas ela não sabia o que era, né. Aí, na verdade, o terapeuta ele trabalhou aquilo ali e descobriu que ela naquele dia onde ela ouviu essa música, o seu esposo havia falecido, por isso que ela sentia aquela tristeza. E ela não lembrava, parece que apagou aquilo da memória e só ficou aquele sentimento. Então, mudar o sentimento a respeito daquela situação é importante. Não é para esquecer que a pessoa se foi e que ela tem um significado grande, teve um significado grande na vida dessa pessoa, esposa, né? Mas dá um novo significado àquilo, né? Para que realmente ele não cause essa tristeza, né? Que é a tristeza da perda, né? A perda de um ente querido, né? Então é muito importante que a gente possa, né, tá modificando, né, esses sentimentos, né? Para que a gente possa estar tendo a mesma memória, mas com que tragam sentimentos diferentes, né, para aquela vida, porque isso é lógico, é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, comigo e com todos, né? Então nós temos que saber trabalhar melhor isso, né? E finalmente nós vamos ter aqui os hábitos, né? Os hábitos são coisas que, se fosse fazer uma definição rápida, né, do que são os hábitos, né, são coisas que nós repetimos frequentemente, né, e que inconscientemente nós até não temos nem noção do que nós estamos fazendo. Por exemplo, quem dirige aí, né, nós estamos conversando aqui, ou uma vez, estou falando uma coisa mais mecânica, né, já pedalou uma bicicleta, sabe que no começo é tudo muito difícil, né? Você fica pensando passo a passo como tem que fazer, até chega um momento que você esquece daquilo e você faz com tanta facilidade, é uma coisa automática, né? E os hábitos se tornam automáticos, né? Na verdade, nós temos hábitos bons e hábitos ruins, né? Tem hábitos que são bons, por exemplo, dirigir é bom, hábitos higiênicos é bom, né? Mas tem outros hábitos, né, que nós temos que apagar. Eu coloquei aqui um giz aqui, que é para a gente fazer uma metáfora aqui, né, que a gente tem que apagar algumas coisas que ficaram no passado e caminhar para o futuro, né? Caminhar para frente, né, com hábitos bons, saudáveis, né? Então, tem hábitos que são bons. Então nós temos que deixar alguns velhos hábitos que ficaram lá atrás. São muitos hábitos.
apesar que o nosso cérebro, né, ele registra muitas coisas, né, e ele tende a segurar os maus hábitos, né, mas a gente precisa sempre pensar em adquirir novos hábitos, desde que eu perceba que esse hábito que eu tenho é ruim, interfere na minha vida, interfere na vida das outras pessoas, né. Então é isso. Esses são, né, os 5 princípios que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né, que influenciam o nosso subconsciente. Como eu disse a vocês, isso aí eu trouxe justamente porque eu acredito que isso influencia toda a nossa vida, né, uma vez que ele já foi registrado e que a gente mantém isso como norma, né, como condições normais da nossa vida, ele vai interferir a nossa vida inteira, né? Então a gente não tem o que reclamar? Tem, mas a gente pode mudar algumas coisas, se nós mudarmos esses princípios que eu disse a vocês. Como eu disse também, não existem só 5 princípios, existe muito mais do que isso, né? Mas eu creio que esses são suficientes, né, para a gente poder trabalhar e conseguir resultados mais satisfatórios nas nossas vidas, tá? Esses 5 princípios estão registrados no meu livro. Eu tenho um livro, um dos livros que eu tenho, que eu publiquei, né? Não tenho objetivo aqui de vender livro para ninguém, mas só para citar para vocês que eu faço alguma coisa que eu acredito, né? E falo sobre uma coisa que eu acredito, que é esse livro aqui, né? Automotivação, Utopia e Realidade, que é o livro que eu lancei em 2018, e ele fala sobre esses 5 princípios, né? De uma forma mais clara, e também fala sobre vários outros assuntos que eu acho muito interessante para as nossas vidas, que realmente vão se somando, né, a tudo isso que nós falamos hoje aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? E até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez.